Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Ele é maravilhosamente bom e nos concedeu esta oportunidade. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 1 ao versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o juiz iníquo? E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clama a ele dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, essa é a penúltima história de algumas parábolas selecionadas que está exclusivamente no livro de Lucas, a qual começa no capítulo 3 até o capítulo 18. E essas parábolas nós só vamos encontrar no Evangelho de Lucas. Porque isso é particular de Lucas, ter escrevido alguns textos que só encontra no seu Evangelho. E Lucas conta-lhe essa penúltima parábola sobre o juiz e uma viúva. Algo que me chama a atenção, que é interessante no entendimento desse texto, dessa parábola, é o seu contexto. O contexto dessa parábola lança luz a esse texto de forma que nos faz entender a intenção do autor ao escrever esse texto. Ou lança luz ao nosso entendimento, fazendo entender-nos o que Jesus queria dizer quando ele escreve
ou quando ele conta essa história, Jesus era um exímio, um ótimo contador de história. O melhor contador de história que nós já vimos. E o contexto dessa parábola fala-nos de desastres, catástrofes, fala de corrupção, apostasia, morte, fala de um crescimento de impiedade, porque Lucas faz questão de colocar nesse contexto um período de apostasia, e ele cita o período de Noé e o período de Ló, que foi um dos períodos de apostasia no livro de Gênesis. Aí Jesus conta esta parábola sobre o dever de orar exatamente dentro desse contexto, este período de desastre, catástrofe, de impiedade, do crescimento de apostasia, de morte, corrupção. E ele diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Interessante, a princípio, quando Lucas diz o dever de orar sempre e nunca desfalecer, é que no texto nós aprendemos que a oração é um dever, e como dever é um mandamento. Assim também como orar sempre é um dever e também é um mandamento. E quando nós não cumprimos esse dever de orar e de orar sempre, nós pecamos. Porque não orar é pecar. Nós pecamos em não orar e pecamos em deixar de orar. Isso leva-nos à seguinte afirmação, que o tempo que nós estamos sem orar é o tempo que nós estamos em pecado. Porque às vezes nós achamos que pecar ou viver em pecado só diz a respeito de alguns outros pecados morais. E não a respeito de pecados, de deveres espirituais, como o dever de orar e o dever de orar sempre. Isso é bíblico, irmão Adil, isso é bíblico. Foi Samuel que disse: pecarei eu deixando de orar por vós? Ou seja, Samuel estava dizendo que se ele deixar de orar, ele está pecando. E Jesus está nos ensinando exatamente esse dever de orar e o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus conta esta história falando acerca de um juiz. Em Israel havia um grande sinédrio que consistia em 71 juízes. Esses juízes era homem versado na lei e na tradição oral, aonde eles julgavam as causas das pessoas.
Só que, além disso, havia um sinédrio menor, que consistia de 23 juízes em cada cidade para julgar a causa do povo. Só que quando Jesus conta essa história, ele está se referindo não aos juízes de Israel, os juízes do sinédrio de Israel. Quando Jesus conta essa história, essa parábola, ele está se referindo aos juízes que foram denominados pelo Império Romano, que era homens corruptos, que era colocado para julgar a causa do povo nas cidades e defender os interesses de César, homens que não temiam a Deus. Então Jesus está se referindo a esse tipo de juiz, essas pessoas, esses juízes, esses magistrados municipais denominados, colocados ali pelo Império de Roma, homens ímpios, iníquos. E fala acerca de uma viúva. Jesus apresenta uma pessoa frágil, uma pessoa que o Antigo Testamento, tanto como o Novo Testamento, falava que a lei amparava esse tipo de pessoa, a viúva. E aí Jesus mostra-nos a persistência dessa mulher, porque alguém havia defraudado essa mulher, e ela precisava que o juiz dessa cidade fizesse justiça em prol dela, da causa dela. E ela todo dia ela ia até esse juiz iníquo, injusto, clamando para que ele fizesse justiça contra o seu adversário. E a Bíblia diz que por algum tempo ele não quis atender. Mas ele percebeu uma coisa, que a viúva era persistente. Uma persistência incansável. Ela não desistia. Ele percebeu que ela ia até o fim, sem desistir. E aí ele resolveu julgar o caso da viúva. E Jesus arremata o texto dizendo: digo-vos que depressa lhe fará justiça o Senhor nosso Deus. E ele diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Jesus arremata o sentido da história, falando acerca da expectativa e da esperança dos escolhidos, da igreja de Deus, em ansiar e não desistir de clamar pela volta do Senhor. Esse texto faz sentido para a gente, porque Jesus ilustra para os discípulos do primeiro século, falando de uma persistência incansável, que iria servir para eles e que servirá também para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Quando Jesus diz do dever de orar sempre e nunca desfalecer, é porque Jesus sabia, e ele mostra várias imagens de oposição, de desencorajamento, para que uma pessoa pare de orar, ou deixe de orar, ou desista de orar. Perceba o contexto, perceba a imagem, as imagens que está no texto. Jesus está falando de um contexto de desastre, catástrofe, de impiedade. Jesus está mostrando oposições de oração, desencorajamento, pedido de justiça não atendido, a demora, uma pessoa que clama dia e noite, em um tempo de impiedade, de corrupção, em um tempo de morte, de opressão, em um tempo em que o mundo está crescendo em impiedade, e essas coisas
conspiram para que uma pessoa venha desistir de orar. Porque parece que tudo está conspirando contra a esperança dessa pessoa. E Jesus está dizendo que é nesse tempo, que é nessa hora, que é contra essas coisas que o escolhido de Deus precisa continuar e continuar e continuar e nunca desistir e nunca esmurecer e nunca parar de orar. É dentro desse contexto, é nesse tempo em que essa pessoa precisa persistir incansavelmente. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra esmurecer, a palavra desfalecer, aqui no grego dá a ideia de desistir por exaustão. Ou pior ainda, desistir por covardia. Agora diga para mim, se não existe no contexto desse texto aqui coisas que conspiram para uma pessoa parar de orar por causa da exaustão, coisas que cansam. Aleluia. Esse período de corrupção, período de bebedice, período de apostasia, período de injustiça. Aleluia. Oposições e mais oposição. Clamor não respondido. Persistência não respondida. Demora às vezes. Aleluia. Gera exaustão. E Jesus está dizendo, é nesse tempo, é nesse período, quando vocês se sentirem exaustos por causa da impiedade do mundo, é quando vocês se sentirem exaustos por vocês clamarem, às vezes as coisas não ser respondidas, a oração não ser respondida, aleluia, quando as coisas conspirar contra o clamor de vocês, e vocês se sentirem exaustos, aleluia, por causa da oposição espiritual, da impiedade do mundo, é nesse tempo que vocês precisam incansavelmente persistir e não desanimar e não ser covarde, em desistir, não voltar atrás. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Não desfaleça, não desfaleça. Aí Lucas diz assim, no versículo 2, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Olha o contraste que Lucas faz. Havia numa certa cidade um juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Aí o contraste, ele diz assim, havia também na mesma cidade uma certa viúva. Aleluia, aleluia. Porque um lugar, ele nunca deve ser rotulado, estigmatizado, por causa de um certo tipo de pessoa que existe nele. Vou repetir, um lugar, uma cidade, nunca pode ser rotulada, estigmatizada, por causa de apenas um tipo de pessoa que existe nele. Porque num lugar, numa cidade, sempre vai haver dois tipos de pessoas.
E às vezes as pessoas rotulam um lugar, rotulam uma cidade, rotulam uma instituição só por causa de um tipo de pessoa que existe neste lugar, nessa cidade, nessa instituição. E não existe, repito, só um tipo de pessoa nesse lugar, nessa cidade. Nesta cidade havia um certo juiz iníquo, que não temia nem a Deus e nem aos homens, mas também existia uma certa viúva persistente de oração, incansavelmente, que não desanimava, que não desistia, aleluia, que continuava, que confiava, que tinha esperança, porque em um lugar sempre vai haver pessoas injustas, sempre vai haver pessoas ímpias, iníquas, mas também sempre vai haver pessoas que temem a Deus, perseverante a Deus, que continua, que não desiste, que não para. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que essa região não será marcada apenas pela impiedade, apenas por pessoas injustas, mas será marcada por pessoas persistentes em oração, que não para, que não desiste, incansável. Aleluia, aleluia, aleluia. Na tua família não existe apenas pessoas iníquas, existe pessoas persistentes em oração. Aleluia, no teu bairro não existe apenas pessoas iníquas, existe crentes que oram e que intercedem, que não para, não para, não para, não para, não desiste, não desfalece. Aleluia. Aleluia. Havia também uma certa viúva. Por algum tempo não quis atendê-lo, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a mim e me importune. O juiz aprendeu uma coisa: passou a temer a persistência da viúva. Ele passou a temer a persistência da viúva. A insistência incansável da viúva causou temor no juiz iníquo. E ele consigo mesmo diz: eu tenho que fazer justiça a essa mulher, porque ela vai continuar me importunando. E sabe qual é a palavra importunar aqui no grego? Se origina da palavra boxear, da golpes de boxe. É a mesma palavra que quando Paulo diz assim: eu esmurro meu corpo para não ser reprovado. Ou seja, a persistência daquela mulher, a oração daquela mulher era como golpes de boxe no rosto do juiz iníquo. E ele estava se sentindo metaforicamente com seu rosto inflamado e inchado da persistência daquela mulher. E ele passou a temer a existência daquela mulher. Ele foi vencido pela persistência daquela mulher, porque a sua persistência era como golpe de boxe no seu rosto.
Porque embora o mundo não tema a Deus e não respeite aos homens, todavia o mundo há de temer a persistência da igreja. Aleluia. A rainha Elizabeth diz: eu tenho mais medo de um exército armado até os dentes do que a oração de John Wesley. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. É quando o mundo vê uma igreja persistente, incansável, que não desiste, aleluia, o mundo há de temer a persistência incansável do povo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Que essa viúva aqui, ela representa eu e você. A viúva aqui representa a igreja. A igreja é uma viúva. Às vezes desamparada. Às vezes frágil. Em certo sentido, impotente, ou não ter potência em si mesmo, a mercê de um juiz. Mas eu te digo uma coisa: não estamos à mercê de um juiz iníquo. Aleluia, ainda que frágil, ainda que impotente, aleluia, nós temos um juiz, aleluia, compassivo, misericordioso, aleluia, que não é relutante em ouvir e responder as nossas orações, ainda que pareça tardia, ainda que pareça que ele está demorando, nós estamos à mercê de um juiz que sabe a hora certa de responder, aleluia, a nossa oração. Nós estamos à mercê de um Deus, aleluia, todo-poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Aí Jesus disse: ouviu o que diz o juiz iníquo? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aleluia. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tipo de fé que Jesus está dizendo, tipo de fé que Jesus está falando aqui, é a fé persistente, é a fé incansável, é a fé que nos coloca de joelho em um tempo que as coisas conspiram contra a perseverança da igreja em orar. A fé que nos coloca de joelho. A fé que nos faz paciente em esperar. Esperar. Ainda que pareça tardio, a fé que nos faz esperar pacientemente, sem parar,
sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir. Esse tipo de fé. Aleluia. A fé paciente. A fé que espera. Aleluia. É o mesmo tipo de fé que tinha Abraão, que o texto diz: em esperança, creu contra a esperança. É crer. É o tipo de fé que crê contra a esperança. Em esperança. Para encerrar, eu gostaria de ler um texto com os irmãos, em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, que ilustra muito bem esse tipo de fé, a qual Lucas está falando. Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Aleluia. Aleluia. Versículo 7 ao versículo 8, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também paciente, fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aleluia, aleluia. Sede também vós paciente, fortalecei-vos, não desanimai. Sede paciente e fortalecei-vos, não desanimais. Continue na expectativa, na esperança, orando, clamando, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá. É esse tipo de fé que aguarda a volta de Jesus Cristo, dizendo: eu creio, eu creio, eu creio contra a demora, eu creio contra a esperança, eu creio contra a apostasia, eu creio contra a impiedade do mundo, eu creio contra a corrupção do mundo, eu creio que a vinda do Senhor está próxima, Ele virá, Ele virá, Ele virá e fará justiça aos seus escolhidos. Aleluia, 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 aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.